ao sopro do Espírito, ao conduzir do Espírito em nossa vida, né? E vamos sentir agraciados mesmo pelo Senhor, né? Que com esse amor inabalável para cada um de nós, essa graça que Ele nos deixou, que é o Espírito Santo. Então, que aproveitemos esse conduzir, né? Na nossa vida diariamente, porque vem não precisa ver em grandes sinais, né? Vem em pequenos sinais. Esse sopro, esse conduzir do Espírito em nossa vida. Amém, meus irmãos. Eu hoje peguei um trechinho da homilia da canção nova, muito bonito, achei muito bonito. Eu mandei ele meditar do Evangelho, mas hoje mergulhei na canção nova. O Evangelho dele e as verdades. Meus irmãos, existem verdades que nós fazemos um esforço para suportar. Já imaginou se quando éramos crianças recebêssemos certas notícias? Já imaginou se as nossas professoras não tivessem respeitado o nosso processo de aprendizado? Se elas tivessem desejado nos transmitir conteúdos pesados, insuportáveis para a nossa capacidade intelectiva? Jesus, como um bom pedagogo, sabe que nós aprendemos e suportamos as suas verdades por etapas. Processo de maturação progressivo das verdades bíblicas. Nós nos convertemos num aspecto, depois no outro, um aspecto depois no outro. Nós acolhemos a palavra de Deus com alegria, esforçamos-nos para mudar determinadas atitudes. A vida cristã é assim. Ninguém fica santo da noite para o dia. É o que o Evangelho está falando com a gente. Quando ele afirma, não sois capaz de compreender agora certas coisas, é porque, como conhecedor de nós, mais do que nós mesmos, ele respeita a nossa limitação humana. Jesus mesmo teve que aprender de um modo humano que ele era Deus. Ele mesmo teve que se submeter às contingências da sua idade, da sua intelectualidade e, mais ainda, da sua espiritualidade. Jesus respeitou as etapas do seu desenvolvimento humano. É por isso que ele sabe o que está dizendo, a quem está dizendo e como está dizendo. Neste tempo de preparação para a Pentecostes, Jesus está nos apresentando o Espírito Santo como um excelente pedagogo que conduz os nossos corações para a verdade plena sobre Cristo. Não tenhamos medo de nos deixar guiar pelo Espírito Santo. Também não tenhamos medo de fazer progressos, mesmo que sejam pequenos. Nenhuma criança fica atapuada por muito tempo. Passos devem ser dados, aderidas dentro do nosso coração. Não dá para ficarmos adultos biologicamente, mas com uma fé infantil atrofiada. Devemos nos deixar guiar pelo Espírito Santo da verdade, do conhecimento de Deus e dos seus mistérios. Então sejamos dóceis a essa condução do Espírito Santo em nossa vida e deixemos que Ele conduza para a verdade plena sobre Jesus Cristo. Amém. Este é meio grande, mas muito bonito. Tinha que ser falado. Você. Amém. Ele nos dá a força, ao cansaço
e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Deus empresta a sua força aos fracos. Ele aumenta nossa força quando dele precisamos. Muitos fiéis ao longo da história realizaram grandes coisas por Deus. Sem dúvida, é a graça do Espírito Santo agindo em cada um de nós. Deus é a nossa força. Quando se sentir fraco, quando se sentir que não pode avançar mais, quando pensar que não pode dar mais um passo, ore e peça que o Espírito Santo de Deus venha lhe dar força e busque o apoio somente dele. Então, que nesta noite, através desse Evangelho, que o Espírito Santo venha nos dar força para seguir em frente e não desistir, que nos dá força para suportar as barreiras que encontraremos no caminho. É Ele que nos sustenta as nossas fraquezas, os nossos desafios. Há muitos obstáculos. Então, que o Espírito Santo venha, através do Pentecoste, venha arder o nosso coração em chama do amor de Deus. Amém. Valentina, esqueci de falar a você. Não, meu filho, mais tranquilo. Não tenho muito o que falar, né? Vocês já falaram tudo. E como a gente já falou essa semana e já vem há um tempo falando, né? Sobre João e o Pentecostes, né? Sobre João que, de uma certa forma, nos fala desse defensor, né? Que Jesus falou naquele tempo com os apóstolos, com os discípulos dele. E hoje nós estamos aqui fazendo essa leitura e meditando sobre ela. E é o que Monara falou, né? E com essa fala de João, né? Qual estava convivendo ali com Jesus, Jesus já preparava, né? E João transmite para cada um de nós esse vigiar, né? Esse vigiar, porque ao mesmo tempo que João nos escreve o que ele vivia com Jesus, Jesus preparava, né, para a subida dele ao céu, né? E que enviaria o Espírito Santo, mas também nos preparava para, né, tanto que o 13 não, é um evangelho pequenininho, né, mas o 12 e o 13 ele fala, né, Jesus fala com os discípulos de coisas que eles ainda não estavam prontos. Mesmo os discípulos ali vivendo com Jesus, com tudo que ele já havia falado, né, e conversado com eles, Jesus ainda via os discípulos não preparados, né, para ouvir muitas coisas, né, e deixaria o Espírito Santo para conduzir nessa ausência, né, de Jesus aqui no meio de nós. Então deixaria esse Espírito Santo.
para nos preparar para as coisas que a gente tem visto, né? Para tudo que a gente tem visto. Então Jesus, de uma certa forma, falava para João, vocês ainda não estão prontos para muitas coisas que hão de acontecer, mas o Espírito Santo não os deixará vocês sozinhas, né? E eu estou aqui, dizia Jesus para os discípulos, eu estou aqui para informá-los, para educá-los, para dizer-vos que eu estou apenas fazendo a vontade de Deus, né? Por isso que a Santíssima Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo, porque nem tudo é compreensível aos nossos ouvidos e a nossa inteligência, né? É mistério de fé, porque nem tudo a gente compreende, nem tudo a gente sabe, mas o certo que Jesus deixou para os discípulos e deixa para cada um de nós é que ele veio e esteve nesse mundo para fazer a vontade de Deus Pai. E retornou, mas não deixou só, porque também essa foi uma vontade de nosso Senhor, de nosso Deus Pai, né? De Deus que enviou o teu Filho único, foi de que Jesus viesse quando ele fosse, retornasse, né? Que não deixaríamos órfãos, deixaria o Espírito Santo para estar conosco até o fim dos tempos. E no 15 ele fala, tudo que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Então, Jesus Cristo, Deus enviou o teu Filho Jesus Cristo para anunciar essa Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, é digno de fé. Apenas temos que crer, acreditar e confiar de que Deus enviou teu Filho único, chamou ele de volta, mas deixou o Espírito Santo para estar conosco até o fim dos tempos. E aí, Jesus voltou para preparar nosso retorno, mas a gente não está só. E para isso a gente sempre, nas nossas aflições, nos nossos desesperos, lembrar que temos o Espírito Santo conosco. Não estamos só. Ainda que muitas aflições venhamos a viver, mas a gente não pode esquecer. Jesus não está conosco, mas o Espírito Santo está a todo tempo. Não estamos órfãos nem sozinhos. O Espírito Santo está conosco. E como Jesus disse aos discípulos, diz a nós, tudo que o Pai possui é meu. Então Jesus é o próprio Deus. É mistério de fé. Só temos que confiar e acreditar. Sabemos que somos humanos e que vivemos grandes pelejas. Grandes, não são pequenas não. E que em alguns momentos a gente tem essa dificuldade de compreender. Acredito eu, por isso que Jesus disse, ainda existem coisas que vocês não estão prontos. Peçamos ao Senhor, como o Nara mesmo falou já, que Ele nos dê a graça, né, da paciência, do entendimento, né, para que no momento que somos muito humanos, né, humanos demais para compreender a vontade de Deus em nossas vidas, que peçamos essa paciência. Essa paciência e que continuemos a vigiar e rezar. Vigiar e rezar sem cessar. Amém. Amém, minha irmã. Desde já, muito agradecido pela janelinha aberta. Aí convido uma das minhas irmãs, Monara, para você ficar fazer a consagração, mas se você quer pedir para uma das irmãs, fica à vontade. E depois uma das irmãs fica nos dá aberto, depois da conta de formos a consagração do campeonato. Eu queria lançar um convite para Elianinha. Não sei se ela vai poder. E eu daria a bênção. Pode ser, minha irmã.
Consagração a São Miguel Arcanjo, espinobilismo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso e defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu deletíssimo Arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número de vossos devotos e servos. A-vos hoje me consagro, me dou e me ofereço, e ponho a mim próprio, a minha família, o Exército de Cristo, seus familiares do Exército de Cristo e tudo que lhe pertence, debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou miserável pecador, mas vós engrandecerei o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento, e deveis assistir-me em toda a minha vida, e obtei-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo, e a minha mãe, Maria Santíssima, obtemos aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde ao Príncipe gloriosíssimo, assisti-me na última luta, e com a vossa arma poderosa, lançai para longe, precipitando no abismo do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo, que um dia prostrasse no combate no céu. Amém. São Miguel Arcanjo, rogai por nós, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Amém. Obrigada pelo seu sim, Elianinha. Como meu irmão já agradeceu, né? Mais uma vez agradeço pelo compromisso de vocês, meus irmãos, minhas irmãs, pela parceria, viu, Jaito, também, e pelo sim de vocês diariamente, né? Abrindo essas janelinhas, estando aqui, quando não estão aqui, rezando, né? Nas residências de vocês, nas casas de vocês, nos lares, com suas famílias, mas sempre unidos em oração, né? Para aqueles que estão aqui nas janelinhas, para aqueles que estão mais afastadinhos, né? Do exército, aqueles que, né? Estão com algumas dificuldades, né? Como foi o caso de Gi, que já que falou aqui, então que a gente possa colocar todos os nossos irmãos do exército em oração, incluindo a nós, né? Para que o Senhor nos fortaleça cada dia mais. Amém, viu, minhas irmãs? Vamos para a bênção, né? São Francisco. Vamos lá. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. O Senhor nos mostre a tua face e tenha misericórdia de nós. Amém. O Senhor voa para nós o seu olhar e nos dê a paz. Amém. O Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Paz e bem. Paz e bem. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser.